Você já ouviu falar sobre os gigantes da Bíblia? Se não, prepare-se para uma jornada fascinante e cheia de mistérios, que vai te surpreender. Neste vídeo exclusivo, mergulharemos fundo nas páginas sagradas para explorar a história dos gigantes mencionados nas Escrituras. Você já se perguntou como essas criaturas gigantescas influenciaram a narrativa bíblica? Quais foram os seus feitos notáveis? Quais foram as suas interações com os personagens chaves da Bíblia? Se você está curioso para descobrir as respostas para essas perguntas e muito mais, este vídeo é para você. Os relatos bíblicos trazem à tona informações e insights fascinantes sobre esses gigantes antigos. Vamos desvendar mistérios que cercam esses gigantes extraordinários. Convidamos você a se juntar a nós nessa exploração épica. Ao se inscrever no nosso canal, você terá acesso a conteúdos exclusivos e estará sempre atualizado quando colocarmos um novo vídeo aqui no canal. Não perca a chance de expandir seus conhecimentos e participar de discussões enriquecedoras com a nossa comunidade. Assista a este vídeo imperdível sobre os gigantes da Bíblia e desvende um capítulo intrigante da história. Na Bíblia Sagrada, especificamente no Antigo Testamento, encontramos referências a uma raça de gigantes, também conhecidos como Néfilins. Esses seres são mencionados em alguns relatos, principalmente no livro de Gênesis e no livro de Números. Embora a descrição dos gigantes na Bíblia seja relativamente breve, existem diferentes interpretações e teorias que tentam explicar a sua origem e natureza. De acordo com o relato bíblico, os Néfilins eram o resultado da união entre os filhos de Deus, geralmente interpretados como anjos ou seres celestiais, e as filhas dos homens, referindo-se a mulheres humanas. Essa mistura entre seres humanos e divinos resultou em uma linhagem de gigantes na Terra. Historicamente, algumas teorias sugerem que a menção dos gigantes na Bíblia pode ter sido inspirada por mitos e lendas de diferentes culturas antigas. Por exemplo, a tradição mesopotâmica tem registro de histórias sobre semideuses e heróis de estaturas gigantescas. Além disso, é importante notar que o livro de Gênesis foi compilado durante um período em que a cultura hebraica estava em contato com outras civilizações, como os sumérios e os babilônicos. Essas interações podem ter influenciado as narrativas bíblicas, incluindo as referências aos gigantes. Contudo, é crucial destacar que a existência literal dos gigantes descritos na Bíblia é um assunto altamente debatido. Muitos estudiosos interpretam essas passagens como linguagem figurativa ou simbólica, representando a corrupção e o mal que surgiram na Terra naquela época. A ideia de gigantes pode ter sido usada para ilustrar a depravação e a perversão resultantes da interação entre seres celestiais e humanos. Portanto, ao discutir os gigantes descritos na Bíblia Sagrada, é importante considerar tanto as interpretações religiosas quanto as análises históricas e culturais. A Bíblia, como uma obra escrita em um contexto específico, combina elementos de mitologia e tradições orais e crenças religiosas, o que pode tornar complexa a compreensão exata do significado desses gigantes. Embora as descrições dos gigantes na Bíblia sejam breves e deixem muitas questões em aberto, alguns textos adicionais foram encontrados em outros registros antigos, como manuscritos do Mar Morto. Esses documentos fornecem mais insights sobre as crenças e tradições da época. De acordo com alguns estudiosos,
Os gigantes mencionados na Bíblia podem ter sido uma tentativa de explicar a existência de povos de estatura física impressionante que habitavam certas regiões. Esses povos podem ter sido considerados gigantes em comparação com a média da população da época. Isso pode ter ocorrido devido a uma condição genética rara, conhecida como gigantismo, que causa o crescimento excessivo do corpo. Por exemplo, no livro de Números, capítulo 13, há uma passagem que descreve os espiões enviados por Moisés para explorar a terra de Canaã. Eles relatam a presença de gigantes, afirmando que se sentiram como gafanhotos em comparação com esses habitantes da terra. Essa descrição pode ser interpretada como uma forma de enfatizar a superioridade física destes povos em relação aos israelitas. No entanto, é importante ressaltar que a maioria das referências aos gigantes na Bíblia é encontrada em contextos que envolvem mitos, lendas ou eventos que ocorreram antes do dilúvio. Isso levou alguns estudiosos a sugerir que essas histórias podem ter origem em antigas tradições e mitos de outros povos, adaptados e incorporados na narrativa bíblica. No geral, a interpretação dos gigantes na Bíblia é complexa e varia de acordo com diferentes tradições religiosas e visões acadêmicas. Embora haja elementos históricos e culturais que possam fornecer contextos adicionais, é importante reconhecer que a compreensão exata dos gigantes bíblicos permanece incerta e sujeita à interpretação. Além das referências aos gigantes pré-diluvianos, algumas passagens bíblicas mencionam a existência de gigantes em outras ocasiões. Por exemplo, no livro de Deuteronômio, capítulo 3, é mencionado um rei amorreu chamado Og, cuja cama era descrita como tendo aproximadamente 4 metros de comprimento. Essa descrição sugere a ideia de que Og era um homem de grande estatura. Essas menções aos gigantes em diferentes momentos da narrativa bíblica podem ter sido uma forma de enfatizar a diferença e o desafio enfrentado pelos israelitas ao confrontar estes povos. Os gigantes podem ter sido usados como símbolos de força e poder, representando obstáculos que os israelitas precisavam superar para conquistar a terra prometida. Além disso, é importante notar que as referências aos gigantes na Bíblia são escassas e não fornecem detalhes específicos sobre a sua origem ou natureza. Essa falta de informações detalhadas tem levado a uma ampla gama de interpretações e teorias sobre quem eram esses gigantes e como eles se encaixam na narrativa bíblica. Alguns estudiosos sugerem que os relatos sobre os gigantes podem ter sido uma forma de explicar a existência de povos fortes e guerreiros, cujas características físicas eram exageradas ou mistificadas. Esses povos poderiam ter sido vistos como ameaças à comunidade israelita e, portanto, foram descritos como gigantes para destacar a sua ferocidade e poder militar. No entanto, é importante ressaltar que as interpretações sobre os gigantes na Bíblia variam e não há consenso absoluto sobre a sua natureza e existência real. Muitas vezes essas passagens são abordadas dentro de contextos religiosos e teológicos, onde são entendidas como metáforas ou elementos simbólicos que ressaltam princípios espirituais mais profundos. Embora a Bíblia faça referência aos gigantes, as informações sobre eles são limitadas, e as interpretações históricas e culturais oferecem possíveis explicações para esses relatos. A compreensão exata dos gigantes bíblicos continua sendo um tópico de debate e reflexão. Em algumas tradições judaicas e cristãs, os gigantes são vistos como seres resultantes da união entre anjos caídos e mulheres humanas.
Essa interpretação, baseada no livro de Gênesis, capítulo 6, onde é mencionado que os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens e geraram os Néfilins. Essa visão sugere que os gigantes eram seres híbridos, com características divinas e humanas. Outra interpretação sugere que os gigantes eram simplesmente pessoas de grande estatura, sem qualquer conotação sobrenatural. Essa visão argumenta que as descrições exageradas dos gigantes na Bíblia são uma forma poética e literária de retratar indivíduos poderosos ou líderes militares de destaque. Alguns estudiosos veem os relatos sobre os gigantes na Bíblia como uma forma de alegoria ou mitologia, usada para transmitir ensinamentos morais ou espirituais. Nessa perspectiva, os gigantes representam forças malignas ou obstáculos que precisam ser superados na jornada da fé. Ao longo da história, várias culturas antigas também possuíam mitos e lendas sobre gigantes. Essas narrativas podem ter influenciado as descrições dos gigantes na Bíblia. Por exemplo, a mitologia grega apresenta os titãs, seres de grande estatura e poder. Essas semelhanças levaram alguns a sugerir que existem conexões ou influências entre as tradições culturais e as narrativas bíblicas. Alguns pesquisadores exploram a possibilidade de que os gigantes mencionados na Bíblia fossem relacionados a grupos étnicos específicos que viviam na região da Terra Prometida. Por exemplo, a tribo dos Enaquins é mencionada como gigantes em várias passagens bíblicas. Essa abordagem argumenta que os gigantes eram pessoas de origem étnica distinta e não necessariamente seres sobrenaturais. A interpretação dos gigantes na Bíblia é multifacetada e pode variar de acordo com as crenças religiosas, tradições culturais e análises acadêmicas. Esses relatos despertam curiosidade e debates, mas a natureza exata dos gigantes permanece um mistério, uma vez que a Bíblia não fornece detalhes sobre a sua origem e existência. Uma interpretação menos comum é que os gigantes eram seres sobrenaturais com origem e uma linhagem corrupta e amaldiçoada. Essa visão sugere que os Néfilins eram descendentes de anjos caídos, que se rebelaram contra Deus, e a sua existência na Terra representava uma anomalia espiritual que precisava ser eliminada através do dilúvio. Algumas interpretações tradicionais judaicas sugerem que os gigantes eram seres malévolos e violentos, que ameaçavam a ordem divina. A sua eliminação durante o dilúvio é vista como um ato de justiça divina para preservar a humanidade justa e restaurar a harmonia na Terra. As referências aos gigantes na Bíblia também podem ser vistas como uma maneira de enfatizar o poder e a soberania de Deus sobre todas as coisas. Ao descrever as façanhas dos gigantes e como foram superados, a narrativa bíblica ressalta a supremacia de Deus sobre qualquer obstáculo ou desafio que a humanidade possa enfrentar. Alguns estudiosos associam os gigantes bíblicos a descobertas arqueológicas de esqueletos de pessoas com altura acima da média. No entanto, essas interpretações são altamente controversas e carecem de consenso específico, uma vez que a verificação arqueológica direta e confiável dessas alegações é limitada. É importante ter em mente que a interpretação dos gigantes na Bíblia pode variar de acordo com diferentes tradições religiosas e enfocos acadêmicos. Diversas correntes de pensamento e teologias oferecem interpretações distintas, e não há uma única visão unificada sobre a natureza e a existência dos gigantes bíblicos. Portanto, ao explorar o tema dos gigantes na Bíblia, é essencial considerar as várias perspectivas religiosas, históricas
e acadêmicas que existem. Essas interpretações oferecem diferentes insights sobre a compreensão desses relatos bíblicos e a sua importância dentro do contexto mais amplo das Escrituras. Alguns estudiosos sugerem que os relatos dos gigantes na Bíblia podem ter origem em memórias distorcidas de encontros com povos de estaturas físicas consideráveis, como os povos da região de Canaã. Esses encontros podem ter sido exagerados ao longo do tempo, dando origem à narrativa dos gigantes. A palavra Néfilins, usada para descrever os gigantes, pode ter origem na palavra hebraica Naval, que significa cair. Isso levou a interpretações que sugerem que os Néfilins eram os caídos, referindo-se aos anjos caídos que se rebelaram contra Deus. Alguns pesquisadores propõem que os relatos dos gigantes na Bíblia serviram para transmitir uma mensagem teológica. Eles representavam a corrupção e a maldade que existia na terra antes do dilúvio e a necessidade de purificação e restauração através do julgamento divino. A tradição judaica posterior desenvolveu mitos e lendas adicionais sobre os gigantes, fornecendo detalhes adicionais sobre a sua natureza e história. Esses relatos são encontrados em textos como o livro de Jubileus e o livro de Enoque, que são considerados apócrifos por muitas tradições cristãs. Além da Bíblia, existem outras referências a gigantes em várias tradições culturais ao redor do mundo. Por exemplo, a mitologia grega menciona os gigantes como seres poderosos e rebeldes que desafiaram os deuses. Essas semelhanças podem ser indícios de narrativas compartilhadas ou influências culturais entre diferentes povos ao longo da história. A questão dos gigantes na Bíblia permanece envolta em mistério e interpretação. As descrições limitadas e fragmentadas deixam espaço para diversas teorias e análises. É importante considerar as diferentes abordagens acadêmicas, religiosas e culturais ao examinar esses relatos bíblicos. Alguns estudiosos sugerem que os gigantes mencionados na Bíblia podem ser entendidos simbolicamente como representações do mal, da injustiça e do caos. Eles personificam forças opostas à ordem divina e são derrotados como uma demonstração do triunfo do bem sobre o mal. As narrativas sobre os gigantes na Bíblia também podem refletir a preocupação teológica com a pureza e a separação do povo de Deus. Os gigantes são frequentemente associados a povos não israelitas e suas características distintivas, destacando a necessidade de manter a intensidade e a devoção a Deus. Outra interpretação sugere que os gigantes representam os poderosos e opressores do mundo antigo. Eles são retratados como tiranos e dominadores, oprimindo os fracos e desafiando a autoridade divina. Nesse sentido, a derrota dos gigantes pelos heróis bíblicos representa a libertação dos oprimidos e a justiça de Deus. Alguns estudiosos argumentam que os relatos dos gigantes podem ter sido influenciados por lendas e mitos de outras culturas do Oriente Médio. As narrativas bíblicas podem ter se apropriado dessas histórias para transmitir suas próprias mensagens teológicas e morais, adaptando-as ao contexto religioso do povo de Israel. É importante reconhecer que, além das interpretações históricas e teológicas, existem perspectivas que veem os relatos dos gigantes como parte do gênero literário e poético presente na Bíblia. Eles podem ser vistos como elementos narrativos que contribuem para a riqueza e a complexidade das histórias bíblicas, sem necessariamente terem uma base histórica específica. Os gigantes na Bíblia são uma parte fascinante e misteriosa da tradição religiosa e literária. Suas interpretações variam e são influenciadas por diversos fatores, incluindo contextos históricos, culturais
e teológicos. Essas diferentes perspectivas nos convidam a explorar e refletir sobre os significados e as mensagens mais profundas dessas narrativas bíblicas. As narrativas sobre os gigantes na Bíblia podem ser entendidas como alegorias ou símbolos que representam os desafios enfrentados pelo povo de Deus ao longo da sua jornada. Os gigantes simbolizam obstáculos e adversidades que precisam ser superados para alcançar a vitória e a realização dos propósitos divinos. As referências dos gigantes na Bíblia podem estar ligadas a uma memória coletiva e de conflitos históricos ocorridos na região da Palestina. Esses conflitos podem ter envolvido tribos ou povos de maior estatura física, que foram exagerados e mitificados ao longo do tempo, resultando nos relatos dos gigantes. É possível que as narrativas sobre os gigantes tenham se desenvolvido como uma forma de fortalecer a identidade e a fé do povo de Israel. Ao retratar a vitória sobre os gigantes como a intervenção divina, os relatos buscam reforçar a confiança na proteção e no poder de Deus. As histórias sobre os gigantes na Bíblia passam a ter uma conexão com a tradição oral e com as lendas populares que se desenvolvem ao longo dos séculos. Essas narrativas podem ter sido incorporadas à Bíblia como parte de preservação da memória coletiva do povo de Israel. Além dos gigantes pré-diluvianos e dos encontrados na terra de Canaã, outros relatos bíblicos mencionam a existência de gigantes em outras regiões. Por exemplo, no livro de Samuel, Golias é descrito como um guerreiro filisteu de grande estatura. Essas referências sugerem que a presença de gigantes era vista como uma realidade em várias partes do mundo antigo. Embora a interpretação dos gigantes na Bíblia permaneça um tópico de debate e especulação, esses relatos desempenham um papel importante na compreensão da história e das crenças do povo de Israel. Eles carregam significados simbólicos e teológicos que convidam à reflexão sobre a relação entre a humanidade e a divindade e os desafios da vida. Obrigado por assistir a este vídeo sobre os gigantes da Bíblia. Esperamos que você tenha ficado tão fascinado quanto nós com estas descobertas e revelações. Mas não é só isso. Há muito mais a explorar em nosso canal. Se você está em busca de conhecimento e deseja desvendar os enigmas e segredos mais profundos da história bíblica, não perca a oportunidade de se inscrever em nosso canal. Ao se inscrever, você se torna parte de uma comunidade apaixonada por estudos bíblicos e terá acesso exclusivo a conteúdos distintos. Além disso, ao fazer parte desta família, você poderá participar de discussões envolventes e compartilhar seus pensamentos e aprender com outros membros. Não perca a oportunidade de expandir o seu conhecimento e mergulhar nas riquezas da Bíblia. Clique no botão de inscrição agora mesmo e não perca mais nenhum dos nossos futuros vídeos. Agradecemos pelo seu apoio e esperamos te ver em breve em nosso canal. Prepare-se para uma jornada emocionalmente enriquecedora, enquanto exploramos as profundezas dos ensinamentos bíblicos juntos. Não perca tempo. Inscreva-se agora e embarque nesta incrível jornada de descobertas. Que Deus te abençoe. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Juntos podemos alcançar muitas vidas. Deus te abençoe.